Olá pessoal, a gente está começando aqui o primeiro episódio do Frota Sob Controle, que é uma série educativa para você, gestor de frota, gerir melhor sua frota com mais eficiência, com mais economia e com mais segurança. Eu sou o Thiago, um dos fundadores da Flitter. Eu estou aqui com o João, também um dos fundadores da Flitter e a pessoa que vive diariamente operações de frota. João? Isso aí, obrigado, Thiago. A ideia aqui é a gente conversar um pouco com vocês sobre os pontos basilares da gestão de frota. Vamos começar fazendo algumas análises aí bem macro e conforme os episódios forem avançando, a gente vai aprofundando em temas, obviamente, inclusive temas que o pessoal aí quiser que a gente fale sobre. Perfeito. Bom, como o João falou, a ideia é que a gente trate assuntos basilares, mas não triviais, assuntos realmente que são extremamente relevantes para você gerir uma frota de forma eficiente e econômica. Algo que a gente ouve muito, João, das empresas, né, tanto operacionalmente falando, quanto também na parte de gestão, é em qual momento eu preciso me preocupar com gestão de frota, né? Então, assim, eu tenho ali 2, 3 veículos e às vezes eu não tenho essa preocupação de ter uma gestão madura, porque eu não entendo que isso é uma frota. E a gente sabe que se você tem veículo na operação e sua operação depende desses veículos, você já tem uma frota. Então, na sua visão, o que é frota? Eu acho assim, a gestão de frota, de maneira geral, ela acaba sendo uma coisa que é feita muito no dia a dia prático e é pouco teorizada sobre. Então acaba que, por exemplo, a administração de empresa tem uma matéria, uma formação acadêmica, uma matéria na faculdade que te ensina a administrar uma empresa. Mas gestão de frota não tem esse banco de dados, digamos assim, consolidado. E isso acaba deixando os gestores muito confusos. Então, essa pergunta eu acho que é super relevante. Assim, a definição de frota, segundo, nós aqui utilizamos, é veículos utilizados na atividade comercial. Então, pouco importa se é um veículo, se é 2 veículos, se é um drone, se é um helicóptero, se é um carro. Se um veículo está sendo utilizado na atividade comercial, em qualquer capacidade que seja como fonte de renda específica, por exemplo, no caso de uma locadora, ou seja, para poder, representantes comerciais, isso é uma frota. Se é 1, se é 2, se é 10, se é 1000, isso vai fazer com que a gestão seja mais complexa, mas não deixa de ser uma frota. Então, eu acho assim, todo mundo que tem veículos operando na sua atividade comercial está gerindo uma frota, bem ou mal. E aí eu acho que entra justamente essa visão de entender que isso é uma atividade profissional, isso é uma atividade que precisa ser raciocinada e que precisa ser compreendida, porque ela envolve custos. Então, sem dúvida nenhuma, independente da quantidade de veículos, você vai ter uma frota. Legal. Beleza, a gente entendeu o que é frota. Então agora a gente tem ouvintes ali ou telespectadores que, tenho 3 veículos, então já devo me preocupar com frota. Uhum. E na sua visão, qual que é a diferença e por que os gestores, né, entendem que se eu estou usando e cuidando basicamente ali no mais básico os meus veículos, eu já estou gerindo minha frota com, de fato, gestão aplicada à frota. Na sua visão, assim, qual que é a diferença e quais que são os malefícios e benefícios de eu apenas utilizar veículos na minha operação com eu gerir a frota da minha operação? Eu acho que a grande diferença, como eu falei há pouco, é entre o profissionalismo e não vou falar amadorismo, mas a gestão empírica, por assim dizer, deixar a coisa rolar. Eu acho que a pessoa que está usando o veículo, ela está deixando a coisa rolar. Não tem problema, assim, obviamente não é a maneira mais eficiente, mas funciona. Tanto funciona que muita gente trabalha dessa forma. Agora, eu acho que a partir do momento que você tenta se profissionalizar enquanto empresário, e eu acho que nós estamos o tempo inteiro buscando nos profissionalizar, você precisa gerenciar a sua frota de uma maneira profissional. E aí entra a gestão de frota propriamente dita. E eu acho que é importante as pessoas entenderem que a sistematização dessa gestão e o conhecimento sistemático do que é uma gestão de frotas é algo que, se você tem um carro, se tem 10, você precisa ter. Ainda que você não vá aplicar tudo. Você fala assim, não, eu vou optar por gerir a minha frota de uma maneira mais solta ou de uma maneira mais assim. Tudo bem, desde que isso seja uma decisão que você está tomando de maneira, digamos assim, pensada. E não uma decisão que simplesmente aconteceu. Então acho que é muito importante você, pelo menos, conhecer o que é gestão de frota de uma maneira sistematizada, para aí sim tomar a decisão do que é que você vai adotar e do que é que você não vai adotar. Perfeito. E quando você fala sistematizada, não necessariamente a gente está falando de tecnologia ainda, não, né? Estou falando só de entender a gestão como uma coisa sistêmica
e uma coisa que tem, digamos assim, várias camadas. Eu acho que mais do que você falar de tecnologia ou você falar de qual ferramenta, porque a tecnologia, no final das contas, é uma ferramenta. Sim. Então, até para você saber qual ferramenta você está querendo usar, primeiro você precisa entender o que você está querendo fazer. E eu acho que muitas vezes é aí que o gestor de frota, ou até mesmo o empresário, acaba se perdendo. Porque ele fica preocupado em achar solução, preocupado em achar ferramenta, mas ele nem sabe direito qual o problema ele está querendo atacar. E aí acaba pegando ferramenta picada, ferramenta que não conversa uma com a outra, e aquele, digamos assim, aquele arcabouço de tecnologia acaba não servindo no fundo para nada. Então eu acho que o primeiro passo bom, beleza, se eu sou gestor de frotas, você tem que saber responder o seguinte: o que é gestão de frotas? Se o cara que está lá cuidando de um carro, de 10 carros, de 1000 carros, não souber responder a pergunta o que é gestão de frota, aí o problema está aí primeiro, antes dele ir atrás de tecnologia. Sim, e normalmente as empresas só percebem que tem um problema quando ele já aconteceu. Ou quando o veículo para, ou quando o custo explode, né? E aí, se a pessoa não tem um padrão de gestão de frota bem estabelecido, ela sempre vai viver ali com surpresas, e essas surpresas sempre, na maioria das vezes, são negativas, né? Sem dúvida. Ainda no âmbito de gestão de frotas, acho que a gente já conseguiu aqui passar bem no conceito teórico, mas na prática, o que é gerenciar bem uma frota? O que é ter uma frota bem gerida? Então, para mim, como eu falei, eu acho importante você ter o entendimento do que envolve dentro de gestão de frota. E eu gosto de separar a gestão de frotas em dois macro, não vou falar processo, mas dois macro subgrupos. O primeiro é o subgrupo dos custos ativos. O que são os subgrupos dos custos ativos? É tudo que na sua frota faz você gastar dinheiro. Então nós estamos falando aqui do que precisa para o carro estar andando. Estamos falando de manutenção, estamos falando de combustível, estamos falando de gestão de multa, tudo que envolve o carro estar apto a operar. E é dentro desse universo de carro apto a operar que você tem justamente as coisas com as quais você gasta dinheiro. O outro subgrupo é o que o seu carro está fazendo. Ou seja, se uma vez que o meu carro está apto a operar e uma vez que meus custos ativos estão todos bem, digamos assim, pelo menos rastreados, a minha operação está sendo feita da maneira mais eficiente. Aqui você vai ter o controle dos seus usuários, dos seus motoristas, você vai ter os controles da sua rota, você vai ter a dimensionamento da sua frota. E aqui dentro desse outro subgrupo estão os custos passivos, que não é onde você está gastando dinheiro, mas é onde você está deixando de economizar. Então, por exemplo, se você tem uma frota mal dimensionada, ou se, por exemplo, a sua frota não são os veículos mais adequados para a sua operação, não é que você vai estar gastando mais dinheiro, mas você vai estar deixando de economizar. A gente vê, é muito comum a gente chegar numa empresa e o cara... Eu sempre gosto de brincar o seguinte: frota vicia. Então, quando você chega lá, você tem um grupo de representantes comerciais e você, em algum momento, estabeleceu que cada representante comercial tem um carro. Se você perguntar para os seus representantes comerciais, todos eles vão dizer que precisam do carro. Agora, se você for ver a operação mesmo, cara, será que todos esses, 10 representantes comerciais realmente precisam de um carro para cada um? Poxa, hoje em dia, no mundo de gestão de chamada por vídeo, no mundo em que grande parte da nossa conversa é tratada por WhatsApp, será que realmente todos os 10 precisam? Ou será que com 5 veículos e um sistema de agendamento prévio, de forma que toda segunda-feira, por exemplo, os gestores vão lá e combinam quem vai usar o carro em qual momento do dia, você não conseguiria organizar para, ao invés de você ter 10 carros, você ter 5, ter 6? Esse é um exemplo que eu acho que é muito tangível do que eu chamo de custo passivo. Não é que o carro não está sendo utilizado, ele está, só que ele não está sendo utilizado da maneira mais bem dimensionada. Você não está deixando de economizar uma coisa que você podia economizar. Então eu acho assim, quando você fala para mim o que é uma frota bem gerida, é uma frota que você tem o controle ativo dos custos, então você sabe os seus custos, você entende por que eles estão acontecendo. Quando tem um desvio, você percebe o desvio, idealmente você consegue antever um desvio, então, por exemplo, você vai ter um aumento de preço de combustível, você já sabe disso, já consegue antever e tentar agir naquilo. Mas mais do que isso, você tem o controle passivo dos seus custos passivos. Você consegue ver onde economizar. Então eu acho que o gestor de frota ele tem que ter essas duas, digamos assim, essas duas fontes de dados. Onde ele pode economizar e onde ele deve controlar. Então, para mim, isso é uma frota bem gerida. Perfeito. Então, basicamente, se a pessoa não sabe quanto custa cada veículo ou quando o veículo vai parar ou pode parar, ela não tem uma frota bem gerida, ela só está utilizando os veículos. E eu acho que é muito importante também, isso às vezes quando a pessoa é muito técnica na área de gestão de frota, ou quando, por exemplo, a gente vê muito assim, as pessoas acabam assumindo aquela função
meio que como uma segunda função na empresa, né? Às vezes não tem exatamente um gestor de frota, a pessoa não tem a real conexão entre a frota e o negócio. Porque eu acho que mais do que você saber só se os custos da frota, se o carro vai parar e tudo mais, você conectar aquilo ao seu negócio. Então, um exemplo que assim, para ficar mais claro do que eu estou falando. Sei lá, numa operação de last mile, como a gente tem alguns clientes que operam esse tipo de coisa. Cara, meu cliente precisa saber, não é o custo do veículo dele, ele precisa saber o custo do transporte daquele produto. Sim. Não se trata de veículo, porque o que é importante para ele não é se o veículo está andando, se o veículo... É mais do que isso, ele precisa saber, cara, quanto está custando para eu transportar aquele meu produto até o meu cliente. Então, eu acho que é além de você saber os custos da frota, mas como esses custos se conectam ao seu negócio. Porque aí você consegue fazer preço, aí você consegue saber achar oportunidade. A verdade é que, assim, eu acho que de maneira universal, a atividade empresarial tem pouca coisa que você controla 100%. E uma coisa que você controla 100% é custo. E eu acho que você conseguir conectar os custos operacionais da sua frota com os seus objetivos do negócio, realmente é o que vai fazer a diferença. Então, cara, quando você chegar lá e souber exatamente, não, olha, para eu levar essa água daqui até o meu cliente, isso aqui me custa tanto, então não vale a pena eu ter cliente XYZ porque não está pagando o suficiente, ou então não, eu tenho que investir, aí sim você... Ou minha rota está errada. Ou minha rota está errada. O motorista está com modo de condução. Eu acho que tudo isso são coisas que você precisa entender para você ver como gerar valor com a sua frota. Frota não pode ser só custo. Frota tem que ser oportunidade. Se a sua frota é só custo, cara, aí você não tem gestão. É aquilo que a gente falou. Na verdade, você está deixando a vida te levar. Perfeito. E uma consequência muito grande desse controle básico, que é quanto meu veículo está custando e quando meu veículo vai parar ou quando ele pode parar, uma consequência disso é a gestão reativa. Então, assim, eu acho que um dos grandes inimigos do gestor de frota ou do empresário, né, que opera alguma frota no seu negócio, é ter essa reatividade na gestão. Dentro desse tema de reatividade na gestão, o que você poderia trazer assim, e até com cases e exemplos práticos mesmo, porque o objetivo desse papo é trazer a realidade para o pessoal. Quais são assim, os principais erros na gestão de frota? Um deles é a gestão reativa, que na verdade é uma consequência de alguns erros, né, que são cometidos, como por exemplo a falta de controle e previsibilidade. Gestão manual... Não, eu acho que assim, eu concordo que... Informação espalhada... É porque eu acho que é importante a gente pensar, como eu estava falando, de maneira mais sistematizada, entendeu? Então é muito, digamos, os erros, por exemplo, você falou o seguinte, você só saber que o carro está quebrado na hora que ele quebrar. Beleza, quando o carro está quebrado, ninguém tem dúvida que ele quebrou, mas o erro de não saber quando o carro vai quebrar não vem só de manutenção. Ele é uma combinação de vários fatores, uma combinação de uso, uma combinação, por exemplo, de combustível adequado, uma combinação de se o veículo está adequado para aquela operação. Então eu acho assim que o principal erro, eu diria o principal erro na gestão de frota de maneira geral é não conectar os diversos sistemas de input que você deveria ter para que você possa saber o que medir e onde olhar o problema. Porque as informações na gestão de frota, como eu te disse, elas são puxadas de várias disciplinas, mas é a conexão dessas informações que vai te trazer os dados que você realmente precisa. Então o carro não para só porque o motorista bateu. Antes daquele motorista bater, ele pode ter tido um comportamento de condução inadequado, você poderia ter feito um treinamento com ele, você poderia ter uma fiscalização de score para saber se aqueles motoristas são bons motoristas e você priorizar aqueles motoristas que têm mais qualidade na direção. Você poderia, cara, de repente ter feito um curso de condução defensiva, a depender do que você... Então, assim, foram vários erros que levaram àquela batida. E eu acho que é muito importante o gestor de frota ter consciência que tudo que acontece na frota dele é responsabilidade dele. Eu falo muito assim, cara, não existe motorista ruim, existe motorista mal treinado. Sim. E se você tem problema com seus motoristas, é porque não está claro quais são as obrigações dele. Muitas vezes as empresas falam assim, eu tenho lá, os meus motoristas são todos horríveis. Mas você tem uma política de frota? Você explicou para os seus motoristas o que você espera deles? Você realmente tem eles como parceiros do seu negócio? Ou eles são pessoas que acabam sendo tratados quase como um problema? Tudo isso impacta na gestão de frota. Então eu acho assim, que erros pontuais, qualquer pessoa consegue ver e todo mundo que mexe com o carro sente na pele os erros que acontecem. Mas eu acho que poucas pessoas fazem aquela introspecção de pensar, cara, mas peraí, onde que está a origem disso?
E o bom gestor de frota é aquele cara que procura na origem o problema. E não tipo assim, eu preciso agora punir mais o meu motorista porque está tendo muita batida. Não, não é isso. Então eu acho que é meio que essa visão sistêmica do negócio que faz você realmente ser um bom gestor. É normal a gente, quando fala de erro na gestão, ou até em qualquer área, né? A gente sempre tende a olhar para a superficialidade, né? Então, falando de gestão de frota, é errado fazer manutenção preventiva atrasado. Então, esse foi o erro. Ou é errado o motorista acelerar acima da velocidade ideal. Mas se a gente tiver um pouco mais de profundidade, a gente vai ver que isso são consequências, né? São efeitos colaterais de erros que antecedem ao fato, né? Ao acontecimento. Não, e fora que é o seguinte, erro aqui nós temos, para mim o erro é isso acontecer sem você saber o porquê. Então, por exemplo, se você falar o seguinte, você falou aí, motorista que anda velocidade acima da média. Cara, e se isso for uma estratégia de negócio? Eu tenho entregas, para mim é melhor a entrega ser rápida, eu preciso que o motorista dirija rápido, eu fiz um curso de defensão defensiva para ele saber dirigir rápido. Tá rápido dentro da lei. Rápido dentro da lei, tá rápido dentro da razoabilidade, dentro dos parâmetros que eu setei, tá tudo certo, não tem problema. Você está disposto a assumir um risco, por exemplo, por uma condução mais rápida, desde que aquilo seja um risco calculado. Então, na verdade, o problema não é nem assim você estar operando a sua frota fora dos padrões. O problema é você o outro exemplo que você deu aí, que é muito comum, por exemplo, a manutenção preventiva. Poxa, a manutenção preventiva, quando você está falando de regra de montadora, é 10 mil quilômetros, não interessa a operação, não interessa o carro, é um padrão. Mas, cara, você pode conhecer a sua frota e falar, não, olha, o meu uso é muito mais severo, 10 mil quilômetros não dá certo, eu preciso fazer manutenção com menos. Perfeito. Ou então, não, o meu uso é muito tranquilo, eu posso fazer com mais. Não tem problema você fazer a manutenção preventiva atrasada, desde que aquilo seja uma decisão tomada por um motivo consciente e com um objetivo final de economia ou do que quer que seja. Então, eu acho que é mais até, assim, você ter o domínio do que está acontecendo e as coisas não acontecerem porque aconteceram. Sim. Aconteceu porque você está sabendo e você tomou uma decisão. Perfeito. Interessante essa questão de surpresas, né? Que basicamente é isso que a gente está falando. E algo comum quando a gente fala de surpresas, e aí relacionado a custo, são os custos invisíveis. Então, além da questão de parada de veículo, que gera uma surpresa extremamente desagradável, a gente tem custos invisíveis que também geram surpresas, porque normalmente quando eles aparecem é porque já estouraram, que causa muita dor de cabeça para os empresários ou gestores de frota. Você consegue trazer aqui para a gente alguns exemplos práticos, assim, onde a frota mais gera custo sem o gestor ou o empresário perceber e o porquê que isso acontece? É aquilo que eu falei, é o controle operacional da frota, ou seja, os gastos passivos que você tem com a sua frota. Tudo que está dentro desse subgrupo é onde esses erros invisíveis acontecem. O primeiro e mais clássico, que eu já falei várias vezes aqui, é sobre dimensionamento de frota. Comprar o veículo mais barato, mas sem fazer uma análise se aquele veículo, as características daquele veículo realmente são adequadas à operação. Então, por exemplo, a gente tem um caso que eu acho que é bem interessante, que é uma empresa que tem suporte de escadas nos seus veículos. Implementos, né, de suporte de escada no veículo. Essa empresa, ela comprou o veículo, os veículos são próprios, ela fez a aquisição dos veículos, ela procurou qual era o veículo mais barato no mercado e adquiriu o veículo. Só que aquele veículo não tinha as qualificações necessárias para poder ter suporte de escada. Então o que aconteceu? Os veículos começaram a quebrar. Os veículos começaram a dar problema. Por causa da carga. Por causa da carga, porque ele não estava bem especificado, porque o suporte de escada não tinha sido adequadamente instalado. E ele começou a gerar, e ele começou a ver o custo de manutenção dele subindo. E ele não sabia por quê. Aí qual que é a resposta do motorista? Não, os motoristas estão dirigindo direito. Foi lá olhar a telemetria, estava todo mundo dirigindo direito. Não, não tinha nada na operação que justificasse aquele custo de manutenção. Aí o gestor pensa o quê? Beleza, meu custo de manutenção tá alto porque esse é o custo mesmo. Ele falou pro diretor financeiro, tentei de tudo, não consegui. Nosso negócio é esse, o uso é severo mesmo e pronto ficou. Não, na verdade tinha um problema de origem, que foi a escolha dos modelos do veículo. Então aí é um clássico problema de dimensionamento de frota, de escolha de frota, que vai prejudicar toda a operação dele por, 5 anos enquanto ele ficar com aqueles veículos, se durarem tudo isso. Então esse é um ponto que eu vejo assim, que eu diria que é o principal. Mas fora isso tem várias questões. Você comentou aí, por exemplo, questão de rota. Isso, cara, beleza, tem como você ir lá no Google e fazer o seu mapa lá, tal, não sei o quê, ok. Mas só que às vezes isso não vai levar em consideração seu contexto. Né? Seu contexto. Tem um caso que a gente teve aqui também, que era de uma determinada rota, eram veículos pesados, caminhões, uma determinada rota que tinha um sinal
no topo de uma ladeira. Então o motorista tinha que forçar muita marcha para poder subir aquela ladeira, mas chegava lá no final, ele tinha que parar porque tinha um sinal. Pô, beleza, aquela era a rota mais curta, mas é uma rota que gasta muito mais, porque ele tinha que forçar a marcha para depois parar. Às vezes você faz uma pequena alteração de rota para ele não ter que pegar aquela ladeira, por exemplo, anda um pouquinho mais, mas você vai ter uma economia de combustível, porque o cara não vai estar forçando tanta marcha. Então é quando você começa a entrar nesse nível de detalhe que você começa a controlar melhor esses custos invisíveis. Às vezes a rota mais direta não é a rota mais econômica, e vice-versa. Às vezes a rota mais econômica ela pode ser a mais direta. Então tudo isso são coisas que você precisa estar de olho. Eu acho que assim, tudo que envolve esse subgrupo de gestão operacional, que é o veículo estar fazendo o que ele deveria estar fazendo, é onde existem os custos invisíveis e são os custos mais difíceis de observar. E é normalmente o que o pessoal não observa, é normalmente o que o pessoal deixa acontecer. Perfeito. Justamente por conta da gestão reativa. Né? Exatamente. Você não sabe nem o que olhar, porque na verdade você tá, pô, como é que isso que eu acabei de dar o exemplo? Agora que eu falei, parece óbvio. Sim. Mas só que pro cara que tá lá no dia a dia resolvendo problema, carro parado, o cara não tem tempo de ficar pensando sobre isso. E até me veio aqui em mente, até na gestão reativa, mesmo acontecendo, existe uma dificuldade de saber o que exatamente causou aquilo. É claro. Né? Então, a gente tem um contexto de combustível, combustível subiu demais. Primeira coisa que vai olhar é o valor, de fato, do litro ali do veículo, né? Então, é porque o combustível aumentou mesmo, então tá normal. Mas às vezes é o veículo que está com a manutenção inadequada, o motorista, às vezes é o modelo do veículo. Então, até na gestão reativa, existe uma dificuldade, de fato, de entender a causa raiz daquele problema, né? Com certeza. Um exemplo muito claro a gente vê muito isso no setor público. Às vezes é feita uma especificação no edital que não leva em consideração os contextos macroeconômicos. Essa questão de combustível é muito clara. Às vezes você tem lá no edital uma exigência de motorização, que o cara coloca lá que ele quer um carro que tenha, sei lá, não sei quantos cavalos, 160 cavalos, não sei o quê, para tentar... por exemplo, ter um ganho de segurança ou ganho que quer que seja que o edital está procurando, mas ele não leva em consideração o contexto de custo de combustível. Às vezes é melhor você ter um carro com motor menor, mas que tenha turbo, do que um carro que tem cavalagem mais alta e que seja... Então, assim, toda essa análise do que realmente você precisa que aquela frota entregue, isso é uma coisa que ninguém olha, que na verdade o cara vai ver lá no final, teve aumento de preço de combustível, mas o que você poderia ter feito na aquisição da frota para evitar esse problema agora, ou pelo menos para minimizar, se você não pudesse evitar? Perfeito. Bom, e tem um personagem muito importante nisso tudo, nessa questão de antecipação, né, de não deixar acontecer uma gestão reativa, que é dados. Então, bom, não tem como a gente conseguir fazer nada disso que a gente falou que é necessário sem dados. Então, assim, como que um empresário ou um gestor de frota que, não tenho nada aqui, nem estava fazendo gestão de frota, eu estava só utilizando os veículos, agora eu entendi o que é gestão de frota, entendi também que os meus 3 veículos já se encaixam no universo de gestão de frota, como eu posso começar e qual que é o papel de dados na gestão. Contrata o Flitter que está resolvendo o problema. Agora é a hora do CTA, agora é a hora do... eu acho assim, o importante, dados é tudo. Não tem nada do que eu falei para você é possível se você não tiver dados, se você não estiver coletando os dados da sua operação. Então não tem como você estar falando de controle de embreagem se você não tem como coletar essa informação. Mas o que eu acho que às vezes as pessoas se perdem um pouco, principalmente o cara que não tem muita experiência, é melhor você ter bons dados, ainda que poucos, do que você ter muitos dados que não são tão confiáveis. Então muitas vezes o cara vai lá e fala, vou fazer uma gestão de frota, contrato uma empresa de telemetria com Redcam, com não sei o que, um monte de coisa. Aí tem aquele universo de dados. Cara, mas o cara não sabe nem trabalhar aqueles dados, ele não consegue entender, interpretar, ele não consegue ver quais são os pontos de ações. Então, você vê lá que, sei lá, o motorista está tendo muitos eventos de condução, mas você não sabe nem o que são eventos de condução. Então você não sabe nem se esse evento é um evento problemático ou não se aquilo cabe dentro da sua operação ou não. Então eu acho que assim, o que eu recomendaria para quem está começando procure menos dados confiáveis e úteis do que muitos dados. E conforme você for evoluindo, obviamente, aí sim você vai pegando mais informações e vai sofisticando. E a maneira de você fazer isso são várias, assim, desde você ter
bons formulários para que seus motoristas preencham bons formulários para poder te passar a informação adequada, por exemplo, no começo do dia e no final do dia. Um checklist um checklist básico ali que o motorista pega para fazer o check-out do veículo e o check-in. Pô, isso aí já dá para te dar muita informação. Se aquele checklist for realmente com informações importantes e pertinentes para a sua operação. Então, às vezes, o cara quer contratar uma telemetria que vai custar aí 60, 70, 90 reais e o que ele precisava mesmo era de um bom checklist. Então, eu acho que você saber qual que é o nível de dado que você precisa para aquelas informações e entender que você não vai conseguir chegar num nível absurdo de maturidade de gestão de frota da noite para o dia. Isso tem que ser construído. Não digo só como profissional, não. As instituições, a sua empresa precisa ter um nível de maturidade de dados, de maneira geral, porque não adianta nada você ter aquela baita arquitetura de dados ali dentro de gestão de frota, mas o seu financeiro ali tá tudo, entendeu? Fazendo no Pix. Você não vai conseguir conectar uma coisa com a outra. Então eu acho assim, você tem que primeiro analisar qual que é o nível de maturidade da sua empresa como um todo, qual que é o seu nível de maturidade dentro da área de gestão de frotas, e aí sim você começar a entender, cara, quais são as soluções que eu realmente preciso que me vão ser úteis. Não basta você contratar uma tecnologia maravilhosa, à exceção do Flitter, que essa aí pode contratar, você contratar uma tecnologia maravilhosa e super cara e tudo mais, se aquilo não está totalmente fora do seu contexto empresarial, do contexto da arcabouço tecnológico que a sua empresa tem, de maneira geral, e do seu contexto enquanto gestor. Então eu acho que contexto é tudo. Perfeito. Teve um ponto que você falou aí que eu, enfim, acredito firmemente, que é dado bom é dado que vira ação. Com certeza. Então, mas para você, primeiro, tem que ter algum dado, segundo, tem que ter um dado bom e terceiro, tem que ter um direcionamento para esse dado, né? Algo muito comum que a gente vê em muitas empresas, assim, é terem os dois primeiros. Você ter dado bom, mas não ter nenhuma ação, nenhum acionável para esse dado, né? O que acaba, enfim, dado isolado e sem objetivo não serve para nada, realmente só para deixar relatório bonito. Exatamente, e eu acho que o importante, uma maneira boa, assim, um teste, um termômetro, bom para você saber qual o nível de maturidade sua em termos de análise de dado, é saber quantas vezes você olha aquele dado por mês, por semana. Se você tem, por exemplo, uma plataforma... Eu estou falando muito de plataforma de telemetria porque eu acho que é uma coisa mais óbvia. Mas se você tem, por exemplo, uma plataforma de telemetria que você acessa uma vez por mês, você não tem telemetria. Você está gastando um dinheiro por uma coisa que você não precisa. Porque se você está olhando uma vez por mês é porque aquilo não tem serventia para você, porque você não está gerando nada em termos de ações para a sua frota. Então eu acho que uma boa maneira de você medir o quão esses dados estão sendo úteis para você é quantas vezes você usa eles. Se você tem um determinado fonte de dado, uma determinada coisa que você está extraindo informação que você não olha, tá errado. Você tinha que ter um negócio que você olhasse todo dia. O que é que você vai olhar todo dia de manhã? O que é que você vai olhar todo dia no final do dia? Uma vez por semana, e você saber quais ferramentas e da onde você está extraindo informação para você ter essa periodicidade. De preferência, onde você estiver olhando ou o que você estiver olhando, te direcione. Exatamente. E não faça você assumir esse papel de ter que pensar ou de ter que... de ter que sair procurando, entendendo, cara. A pior coisa que tem, eu acho assim, que a gente mais ouve em termos de frustração dos gestores de frota, é esse negócio. O cara vê lá que alguma coisa aconteceu, mas ele não sabe dizer por quê. Até quando a coisa é boa. A gente teve um caso de um gestor que pegou e falou, poxa, esse mês eu tive uma economia de 30% da minha manutenção. Pô, que legal, né? A diretoria financeira bateu palma pra ele, não sei o quê, vai perguntar pra ele, mas por que você teve 30%? Cara, não sei. Não sei se foi menos caro, não sei. Pô, vocês lançaram errado, às vezes lançaram errado. Lançaram errado, às vezes, entendeu? Então, assim, até quando a coisa é positiva, se você não sabe exatamente por que ela aconteceu, ou pior, se ela não, você não sabe por que aconteceu, é o pior cenário. Mas se ela não aconteceu por conta de uma ação sua, é que você tá deixando a vida te levar. Então eu acho assim, não deveria acontecer nada nas suas frotas, nenhum dado deveria vir que você não soubesse por que ele veio e por que ele está desse jeito. Perfeito. Não, excelente. Bom, João, acho que a gente já está indo aqui para o encerramento desse episódio. A ideia era realmente a gente ser extremamente pragmáticos, com casos reais, de clientes reais e de quem vive a operação de frota no dia a dia. Então, assim, só para a gente fechar, eu queria que você trouxesse, em cima de tudo isso que a gente falou, o que na sua visão ainda faz a pequena e microempresa, o pequeno e microempresário, não entender a importância de gestão de frota para ele que ainda
é pequeno, que ainda tem essa visão de que gestão de frota é só para a empresa grande. Eu acho que digamos assim, a grande dificuldade de percepção, principalmente quando o cara é um microempresário, é porque é difícil. E acaba que na lista de prioridades dele, aquilo não está no topo da prioridade, porque ele enxerga, esses custos aqui são custos que eu tenho, isso é parte do meu dia a dia. Ele não enxerga a frota ou o carro, que seja, como uma coisa onde ele pode gerar valor para a empresa. Ele enxerga aquilo como um custo. E eu acho que a ideia aqui que nós estamos falando muito é essa ideia de que a sua frota ela deveria ser um benefício operacional e não um problema. Então, eu acho que a visão que o gestor, ou que o empresário, ou que o microempresário tem que ter sobre a frota se a sua frota está sendo só um problema, está errado. Se você precisa que a sua frota seja um agregador de valor, seja um agregador de valor econômico, ou seja, realmente trazendo redução de custos, sendo mais barato, seja um agregador de valor em experiência do cliente, em que quer que seja. Mas a frota precisa agregar valor ao seu negócio. Eu acho que às vezes é essa falta de compreensão da necessidade dessa frota ser um agregador de valor que faz com que o cara não se preocupe com isso. Mas eu garanto que a partir do momento que você tiver essa mudança de mindset, começar a enxergar que a sua frota precisa trazer benefícios para você, para o seu cliente, para o que quer que seja, aí você vai começar a sentir a necessidade de gerir e não apenas ter e ser um usuário de fora. Maravilha. Bom, João, brigadão pelo papo. Com certeza será muito útil para todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. E é isso, assim, eu acho que no final do dia, gestão de frota é disciplina, porque não tem como fazer tudo isso que a gente falou sem disciplina. Quem controla, planeja melhor, e quem consegue se antecipar, que aí sim é o estado da arte. O estádio da arte de gestão de frota decide melhor. Com certeza. Então, muito obrigado pelo papo. Espero que vocês tenham gostado, que seja muito útil para vocês no dia a dia e até a próxima. Obrigado.